Bom, galera, como resposta às manifestações de ontem, dia 30 de maio, o governo Weintraub, o ministro da Educação, soltou uma nota impedindo pais, alunos, professores, funcionários e tal, de divulgar as manifestações. E aí, será que isso aí tá certo? Isso aí é uma série de censura ou realmente é um direito da escola não participar da atividade política? Confere aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que aqui diariamente tem vídeos críticos pra você se manter sempre bem atualizado, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Nós tivemos ontem, no dia 30 de maio, a segunda grande manifestação contra, né, o corte de verbas do governo Bolsonaro, o contingenciamento de verbas para a educação do governo Bolsonaro. E fato é que isso não pegou muito bem, tá? Primeiro porque a gente teve um número de manifestantes bem menor do que da primeira manifestação, tá? Enquanto na primeira manifestação as manifestações foram gigantescas realmente, nessa segunda manifestação os números foram bem menores. E até o próprio engajamento da internet, né, do Twitter e tal, ele demonstra realmente isso. Mas não pegou bem não no sentido que a manifestação foi menor. Não pegou bem no sentido da resposta que o nosso governo deu a essas manifestações. O nosso ministro, né, Abraham Weintraub, que é um cara que, de verdade, galera, eu não entendo porque ele tá lá. Eu acho que assim, o Bolsonaro, ele tem alguns méritos, né? Por exemplo, ele colocou o ministro da Justiça, que tem uma boa aceitação por parte da população. Tem um pacote anticrime que tem alguns pontos questionáveis, mas é um pacote de crime bem interessante. Tem, por exemplo, o pacote da Previdência do Paulo Guedes, né, a reforma da Previdência, que existem alguns pontos que são discutíveis também, mas é realmente importante ter uma reforma da Previdência. Então, alguns pontos ele tá de parabéns, mas existem alguns pontos que, de verdade, eu não sei porque que ele fica entrando nessa briga ideológica. Ele fica colocando alunos do Olavo de Carvalho, né, de um filósofo, que se diz filósofo pelo menos, que prega o globalismo, enfim, uma série de teorias da conspiração. E o Ricardo Vélez, o colombiano, antigo ministro da Educação, era um desses caras, né, adeptos da filosofia do Olavo de Carvalho, e o Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação, também é um cara nesse sentido. Só que o colombiano, ele não conseguia colocar as coisas em práticas, ele era péssimo. Enquanto isso, o Weintraub é o cara que tem maior habilidade política, infelizmente, e está conseguindo colocar em prática as medidas que ele gosta pela educação. A gente percebe que a grande pauta que rege esse governo é a briga contra a ideologia. É a briga, eu diria que não contra a ideologia que não concorda com a maneira como eles pensam. Porque a gente percebe que não é que eles são contra a política, eles são contra um discurso político contra o governo Bolsonaro, um discurso político que eles consideram mais de esquerda e que é dominante na comunidade acadêmica. A gente percebeu isso, por exemplo, ontem, quando o MEC soltou uma nota oficial. Primeiro que ele fez, eu não sei se vocês viram, galera, até recomendo que vocês procurem aí, coloca lá, Weintraub dancinha com guarda-chuva. Ele foi fazer um vídeo, né, falando de uma fake news realmente que tinha sido divulgada, que estava tendo corte de verbas na Federal do Rio de Janeiro, perdão. E ele usou um guarda-chuvinha, meio que fazendo uma paródia do Singing in the Rain e tal, uma coisa assim, lamentável. O cara parece estar brincando com a nossa cara, a nossa educação péssima, os índices péssimos. Claro, herança dos governos passados também, mas ele brincando e colocando como se o grande vilão da educação fosse realmente a doutrinação, né, o globalismo, a teórica conspiração que existe em sala de aula contra o governo Bolsonaro. E aí, o MEC emitiu uma nota, né, além dessa dancinha ridícula que ele fez, emitiu uma nota falando que os professores, os funcionários, os administradores, pais e alunos estavam proibidos de divulgar as manifestações em sala de aula. E onde ele visse isso acontecendo, deveria ter uma denúncia pro MEC, né? Ele até colocou um site lá que deveria mandar denúncia e tal, e o MEC deveria tomar as devidas providências, contra esses atos. O que a gente está falando? Que professor, enfim, não doutrine, não, sei lá, vai, a gente discutir numa aula sobre participar ou não das manifestações, isso pode ser dentro de um contexto específico. Imagina se, por exemplo, eu sou professor de geografia. Galera, constantemente os alunos perguntam para mim, professor, mas você vai participar do ato, você não vai e tal? O que que eu vou falar? Se eu parasse uma aula para falar assim, gente, vocês têm que ir, porque se vocês não forem, vocês vão perder ponto, eu vou fazer não sei o que lá, eu até entendo, isso não é a função de um professor, ficar doutrinando, imprimindo uma única, digamos assim, visão de mundo para os alunos. Mas não é isso que geralmente é feito, ou que muitas vezes não é feito. Se for feito, realmente tem que ser denunciado. Mas agora, o Ministério da Educação soltou uma nota proibindo, galera, que se fale, né, até das manifestações que está acontecendo. A escola é um lugar disso. A escola é sim um lugar político. Não existe escola sem ideologia.
ideologia. Existe escola com ideologia, mas escola que tem ideologia respeitosa, que abra o debate. Poxa, o professor tá indo, por exemplo, manifestação, beleza, vamos discutir. Os alunos têm que discutir quem é a favor, quem é contra, por que é a favor, por que é contra. O professor tem que ter um agente, né, um mediador ali naquela discussão. É super importante que isso aconteça, porque a escola, muito mais do que passar conhecimento, é um lugar de formar cidadãos críticos. E o MEC está fazendo o quê? Ele está querendo interferir na vida dos alunos, proibindo os alunos de falar alguma coisa na escola? A escola é local de formação de cidadãos. A escola é um lugar político também. Se o aluno quiser, por exemplo, organizar, sei lá, até mesmo durante o horário do intervalo, que é horário escolar, segundo o MEC, né? Uma conversa, uma roda de alunos, para incentivar a participar de manifestação, não pode fazer isso? Poxa, isso me lembra muito regimes totalitários. Me lembra muito justamente o que o Bolsonaro e o que o Weintraub eles querem combater. União Soviética, Cuba, todos esses países proibiam realmente a educação de tratar, por exemplo, de assuntos políticos. É isso que você quer virar? Um ditador? É isso que o Brasil está se tornando? É claro que não pode. O MEC não tem poder para fazer isso. Ele não pode proibir alunos, pais, a comunidade escolar de debater assuntos importantes, assuntos cotidianos. A escola é para formar cidadãos críticos. E convenhamos que a manifestação pela educação, quer você concorde, quer você não concorde, é um assunto que tem em pauta. Então pode sim ser discutido. Uma coisa é você, digamos assim, o professor obrigar o aluno a participar, senão vai perder nota. Isso tem que ser combatido com toda certeza. Porque aí você está usando da audiência cativa, né, que são os alunos, e de uma certa chantagem, porque que você que vai dar nota para aquele aluno, para obrigar a fazer uma coisa que ele não necessariamente concorda ou que ele desconhece. Agora, impedir a discussão política, isso é coisa de ditadura. E eu espero, né, que o Bolsonaro não tenha esse tipo de medida, né, não tenha esse tipo de cabeça, achando que a educação não pode ter discurso político. Porque pessoas sem política, universidade sem política, escola sem política, não é escola. É local de reprodução de informação. E se for para fazer isso, vão ficar cada um em casa assistindo vídeo, sei lá, telecurso ou coisa que valha, percebe? A questão da neurose é tão grande que o governo Bolsonaro, junto com o Weintraub, eles proibiram as universidades federais de terem sites próprios, porque todos os sites agora vão ter que passar pela tutela do governo federal para saber quais são as notícias que as federais estão divulgando ou não. Ou seja, limita completamente a divulgação de conhecimento pelas universidades federais. Só o que o governo considerar conhecimento é que vai poder ser divulgado. Complicado agora, estamos passando por tempos bem sombrios na educação. Se tem alguns ministérios que eu acho bem interessante, acho que o Brasil precisa de reformas, precisa privatizar, liberalizar um pouco mais, existem pastas, né? Existem ministérios do governo que parece que estão numa cruzada, numa guerra fria ainda, onde o grande inimigo é o socialismo, né? O malvadão do socialismo, e a gente precisa combater isso a todo momento. E colocando esse tipo de pauta como prioridade, a gente esquece da evasão escolar, da péssima qualidade de remuneração dos professores, da falta de infraestrutura, entre outros problemas que aí realmente são sérios para a nossa educação. Beleza, galera? Deu para entender? Então, se vocês entenderam, já deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.